Bom, olá pessoal. Nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre frutas e hortaliças congeladas e refrigeradas. E os tópicos principais que a gente vai abordar dizem respeito ao congelamento, ao resfriamento e projeto de câmaras frias. Dentro de congelamento a gente vai falar um pouco da fundamentação teórica, produção industrial do frio, métodos e equipamentos, preparo de frutas e hortaliças, efeitos do frio e o descongelamento. No resfriamento, a gente vai falar sobre os tipos de resfriamento e o controle do armazenamento refrigerado. Então, começando pela parte de congelamento, fazendo uma rápida introdução, o congelamento a gente trabalha normalmente com temperaturas entre menos 40 e menos 10 graus Celsius. E justamente o congelamento ele consegue favorecer a redução da perecibilidade e da deterioração, ampliando vida útil. Tá? Essa redução da perecibilidade e da deterioração, ela se dá principalmente por conta da redução no metabolismo. Quando a gente fala redução do metabolismo, a gente está falando de taxa de respiração, atividade enzimática, reações químicas. A gente já viu que todas essas transformações, elas dependem da temperatura, então, consequentemente, quanto menor a temperatura, menor a velocidade dessas reações. A gente tem também a redução da atividade microbiana. Aqui vale fazer um parênteses. O congelamento ele não tem como objetivo reduzir a carga microbiana do teu alimento, do teu produto. Óbvio que o congelamento, principalmente dependendo da forma como o congelamento ele é realizado, a gente consegue, às vezes, até ter uma redução de 1 log, 2 logs na quantidade de carga microbiana, mas não é esse o objetivo. Na verdade, o que a gente consegue com o congelamento, quando a gente olha do ponto de vista microbiano, é a redução desse crescimento. Então, a gente consegue estagnar o crescimento e multiplicação da maior parte dos micro-organismos. E a gente tem também, como consequência do congelamento, a redução da atividade de água, que também é uma das vias pelas quais o congelamento ele consegue favorecer a conservação dos alimentos, porque à medida que eu tenho água congelada, eu tenho menor quantidade de água disponível e, consequentemente, eu tenho uma redução da atividade de água. Então, partindo para essa parte de fundamentação teórica, vamos falar um pouco sobre a teoria da cristalização, as curvas de resfriamento e uma forma genérica para se calcular o tempo de congelamento. Em relação à teoria da cristalização, o que é importante a gente ter em mente? Que a formação de cristais de gelo é a principal causa de modificação nos alimentos congelados. Tá? Então, o que a gente tem? Dentre todas as possibilidades das tecnologias disponíveis para processar alimentos e conservar alimentos, o congelamento é uma das que tem a menor a quantidade de alterações, né? Principalmente nutricionais e sensoriais. Só que, ao mesmo tempo, dependendo da matéria-prima, a gente pode ter uma série de alterações que são indesejáveis, e essas alterações elas acontecem por conta da formação dos cristais de gelo. E esses gelos eles se formam em duas etapas, uma primeira etapa de nucleação e uma segunda etapa que seria o crescimento desses cristais. A etapa de nucleação é basicamente a associação de moléculas de água para formar uma partícula que é denominada núcleo. E o crescimento dos cristais nada mais é que a adição de moléculas de água a esses núcleos formados, então, consequentemente, eu tenho o crescimento deste núcleo formando um cristal de gelo. E a velocidade como esse processo ocorre, ou seja, um congelamento rápido ou congelamento lento, vai influenciar diretamente nas características do produto e dos cristais de gelo. Então, a gente tem duas situações, uma situação de baixa temperatura e outra situação de alta temperatura. O que a gente tem que ter em mente é que a gente está trabalhando com temperaturas negativas. Então, temperaturas baixas, ou seja, lá em torno de menos 30, menos 40 graus Celsius, a gente vai ter um congelamento rápido, diferente de temperaturas altas, que quando a gente fala em congelamento, a gente está falando em temperaturas de menos 18, menos 15, até menos 5 graus Celsius, como uma alta temperatura e, consequentemente, um congelamento lento. No caso do congelamento rápido, a gente tem uma maior formação de núcleos, né? A nucleação acontece de uma forma mais proeminente e, consequentemente, cristais de gelo menores, mais arredondados e em maior quantidade.
E ao mesmo tempo a gente tem também a formação de gelo intracelular, ou seja, sem desidratação da célula. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso daqui a pouquinho. E no congelamento lento, a gente vai ter menos núcleos formados, esses cristais de gelo vão ser maiores, vão ser mais alongados em forma de agulha. Consequentemente, isso possibilita rompimento celular, associado também à formação de gelo extracelular com desidratação celular. Ou seja, quando a gente tem um congelamento lento, a gente tem uma preferência pelo congelamento da água que está no meio extracelular, porque esta água, o meio extracelular, tem uma quantidade menor de solutos quando comparada com o meio intracelular. E a gente sabe pelos processos de transferência de massa que um soluto ele vai migrar de uma forma natural da região mais concentrada, né, um componente, vamos falar em componente, um componente ele vai migrar da região mais concentrada para menos concentrada. No caso, pensando a água como sendo este componente, à medida que o meio extracelular, a água vai se solidificando, eu começo a ter um aumento da concentração de soluto. E a água presente na forma líquida no meio intracelular é maior, ou vai ser maior, do que a água livre, né, a água líquida, perdão, presente no meio extracelular. Então, consequentemente, através da membrana é muito mais fácil a passagem de água do que passagem de solutos. Quando eu estou falando de solutos, estou falando de proteínas, lipídios. Tem minerais também entram nessa parte, mas, enfim, é muito mais fácil a passagem de água. Então, existe essa tendência de migração durante o congelamento lento da água no interior da célula para o exterior da célula, e isso que caracteriza essa desidratação celular. Falando um pouco agora sobre as curvas de resfriamento, essa daqui é uma curva de resfriamento típica da água pura. E a gente consegue observar diferentes regiões. Aqui a gente tem uma região de retirada de calor latente, ou seja, redução da temperatura até o ponto de congelamento. Como a gente está trabalhando aqui com uma substância pura, a mudança de fase ocorre a uma temperatura constante, que no caso da água é de 0 graus Celsius. Chega até um determinado ponto onde toda a água líquida ela foi solidificada e a gente tem de novo uma região de transferência de calor sensível, ou seja, redução da temperatura de 0 graus Celsius, que era a temperatura de congelamento, a temperatura de solidificação, perdão, até a temperatura do meio de resfriamento, né? Então a gente tem essas três fases: calor sensível, calor latente e calor sensível. Tá? Este ponto aqui, na verdade, ele justamente representa a etapa de nucleação, porque o que acontece? Aqui, essa região ela é chamada de superfusão. Ou seja, para haver a nucleação, a temperatura deve estar abaixo da temperatura de congelamento. Então, eu preciso aqui retirar uma energia maior. A etapa de nucleação é uma das etapas mais delicadas do processo de congelamento. Eu preciso ter uma retirada maior para justamente conseguir favorecer com que ocorra essa formação desses núcleos. Uma vez esses núcleos formados, a temperatura volta para a temperatura de congelamento, que no caso da água pura é de 0 graus Celsius, e aí eu tenho o desenrolar aqui do crescimento dos cristais. Nessa etapa aqui eu tenho o crescimento dos cristais e nessa etapa aqui a formação dos núcleos. A curva de resfriamento ela tem um comportamento um pouco diferente quando a gente vai falar de um alimento. Tá? Um alimento eu não vou ter um componente puro, não tenho mais água pura, eu tenho, na verdade, aí a presença de outros solutos e, consequentemente, isso vai influenciar nas interações moleculares e no comportamento do resfriamento, da curva de resfriamento. Mas, de novo, eu ainda tenho aqui uma região de resfriamento, aqui a região de nucleação, crescimento dos cristais e remoção aqui de calor também. Na verdade, a gente tem aqui remoção de calor em todas as etapas, né? Calor sensível, calor latente, calor sensível. Só que o que a gente observa? Que a temperatura de congelamento de um alimento é menor do que a temperatura da água pura, justamente por conta da presença de solutos. Aqui a gente consegue avaliar, né, para frutas em torno de menos 0,9 a menos 2,7 graus Celsius a temperatura de congelamento, muito semelhante para hortaliças.
Tá? Outra particularidade que a gente observa aqui, o comportamento da mudança de fase, né? Por que a gente tem essa mudança de fase? Justamente porque à medida que a água líquida vai se solidificando, eu vou ter um aumento da concentração de solutos, e quanto maior a concentração de solutos, o ponto de fusão ou ponto de solidificação, ele acaba diminuindo. Por isso que a gente tem este comportamento. Em relação ao tempo de congelamento, o que influencia no tempo de congelamento? A gente tem alguns parâmetros como a condutividade térmica do alimento, a área superficial deste alimento, o tamanho desses pedaços. Então, por exemplo, aqui, né, uma fruta inteira e a fruta picada, eu tenho uma redução no tamanho dos pedaços, consequentemente eu tenho um aumento da área superficial de troca térmica. A variação de temperatura, ou seja, a temperatura do produto e a temperatura do meio de resfriamento, o tipo de embalagem, né? Por exemplo, uma embalagem metálica ela transfere calor muito mais fácil do que uma embalagem polimérica do tipo de isopor, por exemplo. E essas condições gerais do congelamento, e tudo isso a gente consegue correlacionar com a equação de transferência de calor por condução. Por condução é quando a gente pensa aqui necessariamente com o alimento, tá? Porque a gente tem tanto a transferência por condução quanto a transferência por convecção. Mas aqui a gente consegue observar, né, que a transferência de calor por condução, ou seja, através do alimento, ela depende desses parâmetros, que é a condutividade térmica do alimento. Quanto maior a condutividade térmica do alimento, mais rápido vai ser essa troca térmica e, consequentemente, o congelamento. Uma relação direta com a área superficial, uma relação direta com o gradiente de temperatura e uma relação inversamente proporcional com o tamanho dos pedaços ou a espessura, né? Então, eu tenho aqui, quanto menor for a espessura do meu produto, mais rápido vai ser esse congelamento. E aqui uma equação genérica para se calcular o tempo de congelamento. A gente tem uma série de parâmetros, né? Desde comprimento, espessura, coeficiente de transferência de calor na superfície. Isso aqui é uma característica da troca convectiva que acontece entre o material e o meio externo, o meio de resfriamento. Alguns parâmetros, que aí esses parâmetros eles dependem da forma geométrica, se eu tenho cubo, cilindro, placa ou esfera. Tá? Produção industrial do frio. A gente tem diferentes sistemas de produção do frio. O mais comum utilizado na indústria é o sistema mecânico. O sistema mecânico é um sistema fechado que funciona como uma bomba que retira calor do sistema pelo uso de um fluido refrigerante. Né? Esse daqui é um sistema, por exemplo, exatamente o mesmo sistema de produção de frio que a gente tem num congelador ou num refrigerador. A gente tem um condensador, ele tem quatro partes principais, né? A gente tem o condensador, o evaporador, um sistema de expansão e um sistema de compressão. E é justamente nesse sistema de expansão que eu tenho a transformação do meu fluido refrigerante do estado líquido para o estado gasoso. Essa transformação ela necessita o quê? Absorver energia. Então, a partir dessa absorção de energia é que eu consigo retirar calor do meu meio do qual eu quero resfriar ou então produzir frio. O meio refrigerante não entra em contato direto com o alimento, isso é uma característica do sistema mecânico, que a gente vai ver que é diferente do sistema criogênico, que a gente vai ver a seguir. E sempre existe um sistema intermediário que pode ser ar, líquido ou superfície metálica. Então, pegando como exemplo o nosso refrigerador em casa, que vai ser a mesma situação de uma câmara fria. Tanto uma câmara fria, que vai funcionar como um meio refrigerante ou um meio para produzir o congelamento, provocar o congelamento. Mas eu tenho um sistema mecânico que vai produzir, né, que vai retirar este calor, vamos dizer assim, entre aspas, vai produzir, entre aspas, o frio. Só que quem que vai ser resfriado? É o ar, no caso do refrigerador e de uma câmara fria. E este ar é quem vai entrar em contato com o meu alimento que vai ser resfriado ou congelado. Tá? Então, por isso que a gente tem um sistema de contato indireto. Aqui uns exemplos de fluidos refrigerantes. Aqui é uma lista muito enxuta. A gente tem uma diversidade de fluidos refrigerantes. Eles têm características diferentes. As principais características estão relacionadas ao seu ponto de ebulição, como a gente consegue observar aqui.
Vou fazer também um parênteses aos refrigerantes do tipo CFC, que eram antigamente utilizados e que teve toda aquela discussão a respeito da ação que esses fluidos refrigerantes têm na camada de ozônio. Hoje em dia a gente não tem mais o uso desses refrigerantes, eles têm sido substituídos por outros com características tão próximas ou até melhores do que esses fluidos refrigerantes do tipo CFC. Só fazendo aqui o parênteses, né, esses fluidos refrigerantes CFC são fluidos que são constituídos de uma cadeia molecular. Na verdade, a cadeia molecular é constituída por flúor, cloro e carbonetos, né? Então, por exemplo, esse aqui é o R12, né? Este aqui que é o R12, o dicloro de fluormetano. Esse aqui também é outro exemplo de CFC. Esse daqui é o R22, né? O cloro de fluormetano. Enfim, são compostos CFC que já estão sendo extintos de uso e sendo substituídos por compostos que não são clorados, né? E a gente consegue observar nessa tabela que tem, inclusive, características semelhantes, como, por exemplo, se a gente for pegar o cloro de fluormetano, que é o R22, comparar com o R290, que é o propano, eles têm pontos de ebulição muito semelhantes. Tá? Então aqui é só para a gente ter uma ideia desses cuidados que a gente tem que ter, que a gente tem diferentes opções de fluidos refrigerantes, esses fluidos refrigerantes com diferentes características de ponto de ebulição, que é a principal característica na escolha de um fluido refrigerante, e esse cuidado que a gente tem que ter em relação a fluidos que hoje em dia não são mais utilizados. Um outro sistema de produção industrial do frio é o sistema criogênico. Diferente do sistema mecânico, que era um sistema fechado, o sistema criogênico ele é um sistema aberto, baseado no uso de um líquido criogênico ou gases liquefeitos e que entram em contato direto com o alimento. Tá? Também isso aqui é uma outra diferença do sistema mecânico. A gente tem como principais fluidos refrigerantes em sistemas criogênicos o nitrogênio líquido, o dióxido de carbono no estado sólido, que seria o gelo seco, e o dióxido de carbono no estado líquido. Tá? O que diferencia aqui, de novo, né, o ponto de ebulição e, consequentemente, capacidade refrigerante. E a gente consegue observar que o dióxido de carbono, tanto na forma líquida quanto na forma sólida, eu tenho, principalmente na forma sólida, né, porque na forma líquida ele tem uma capacidade refrigerante muito próxima ao nitrogênio. Mas eu tenho uma capacidade refrigerante maior. O que eu tenho que ter cuidado na utilização do dióxido de carbono como fluido refrigerante, como fluido, vamos dizer assim, criogênico, ele tem a vantagem de ter um menor ponto de ebulição quando comparado. Vamos comparar aqui o nitrogênio líquido e o dióxido de carbono líquido. Né? Eles têm uma capacidade de refrigerante muito semelhante. Essa capacidade de refrigerante está relacionada com o quanto de energia que eu consigo retirar do meu sistema. Só que tem pontos de ebulições aqui muito diferentes. Isso acaba sendo uma vantagem em relação ao dióxido de carbono, porque isso diminui o efeito, né? O efeito do choque térmico sobre o alimento. Só que, ao mesmo tempo, o dióxido de carbono ele tem uma desvantagem que ele pode reagir com alguns alimentos formando ácido carbônico, que é uma característica indesejável, até porque isso acaba influenciando no pH do teu produto. Então, o uso do dióxido de carbono ele é recomendado principalmente para quando eu tenho produtos embalados. Quando eu vou ter o congelamento criogênico utilizando em contato direto com o alimento, como por exemplo nos sistemas IQF de congelamento individual rápido, a gente vai dar preferência para o nitrogênio líquido. Quando a gente tem o alimento embalado, a gente pode optar então o dióxido de carbono. E aqui a gente tem um exemplo de um equipamento para produção, é um equipamento para realização de congelamento rápido pelo sistema criogênico, onde a gente tem um contato direto do fluido refrigerante, no caso aqui o fluido criogênico. E esse equipamento para produzir, então, alimentos IQF, né? São os alimentos
congelados rapidamente individualmente ou individually quick frozen. Tá? Eu vou deixar tem um vídeo no material de aula que justamente mostra um pouco melhor o funcionamento deste equipamento. Tá? Então, esse primeiro vídeo, vou encerrar ele aqui e no próximo a gente vai dar continuidade em relação aos métodos e equipamentos utilizados para o congelamento.